Quero falar agora sobre o São Paulo para esclarecer um assunto que tomou conta das redes sociais de São Paulinos. Dezenas de tricolores estão querendo saber se o São Paulo vai mesmo contratar Antony. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o presidente Júlio Casares e também com o empresário do atleta, o Júnior Pedroso. Só para explicar como é que surgiu essa história. O pessoal que cobre o São Paulo na São Paulo Digital afirma que as bases salariais entre São Paulo e Antony estão fechadas e que o Manchester United já deu até ok para o empréstimo de uma temporada. Pois bem, conversando com o presidente Júlio Casares, ele assegurou que não existe nenhuma possibilidade desse negócio acontecer, algo completamente fora da realidade do São Paulo. Já o Júnior Pedroso, representante do atleta, disse, abre aspas, o Antony não volta agora. A prioridade é ficar no Manchester United, fecha aspas. Vale a lembrança de que o clube inglês gastou quase 100 milhões de euros para contratá-lo. Não me parece, de fato, fazer sentido emprestar um jogador para um futebol brasileiro, especialmente para alguém que custou tão caro. Antony, que na temporada passada fez 38 jogos, com 3 gols e 2 assistências, na temporada anterior havia sido até mais participativo, com 44 jogos, 8 gols e 3 assistências. Antes de mudar de assunto, só contar que Zubeldia chegou a 10 cartões amarelos à frente do São Paulo em apenas 19 jogos. O Abel Ferreira, que é conhecidíssimo por reclamar à beira do campo, precisou de 51 partidas para chegar aos seus 10 primeiros cartões amarelos no Palmeiras. Bora falar agora sobre o futuro de Alex Sandro, lateral esquerdo livre no mercado, alvo antigo do São Paulo e que se tornou também possível reforço do Grêmio. Renato Gaúcho já entrou em contato com Alex Sandro para demonstrar um interesse em contratá-lo. Tem gente, inclusive, afirmando que a entrada do Grêmio na parada fez com que o São Paulo desistisse da contratação do Alex Sandro, porque teria se sentido traído. Isso não existe. Mas quero acrescentar uma informação exclusiva e importante. Conversei com o Flávio Lobo, irmão do Alexandro, que havia postado nessa segunda-feira um story afirmando que as negociações haviam esfriado entre São Paulo e Alexandro. Todo mundo sabe que o Flávio e o pai do Alexandro são São Paulinos fanáticos e estão torcendo muito para que essas tratativas avancem e o jogador possa atuar no clube do coração da família. Imagino até que o Alexandro também seja torcedor do São Paulo, embora não tenha admitido isso de forma pública. Bora aos fatos. O Grêmio tem interesse, o São Paulo segue na parada, mas, porém, contudo e todavia, a negociação esfriou porque o São Paulo não respondeu à última contraproposta feita pelo Alexandro. O tricolor fez uma oferta, o Alexandro respondeu com uma outra contraproposta, pedindo obviamente mais, e o valor foi considerado bastante alto no São Paulo. O tricolor meio que desapareceu das tratativas. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com uma outra fonte do São Paulo, que não o presidente tricolor. E essa pessoa estava explicando que não é que o São Paulo desapareceu, mas que o São Paulo está tentando viabilizar caminhos para se aproximar da proposta feita pelo Alexandro, ou para pelo menos fazer uma contraproposta. Importante contar também que o Alexandro não tem essa prioridade de jogar no futebol europeu. Quem garante isso é o próprio irmão dele. Segundo Flávio Lobo, a ideia do jogador é atuar no futebol brasileiro, mas ele pretende ter um projeto bastante bacana, com uma condição financeira legal e mais do que isso, com um projeto que o permita ser competitivo, brigue por títulos, entre outras coisas, tá? O Eduardo Afonso trazendo as informações do lado do São Paulo, Edu. Tudo bem, Mari? Muito boa tarde aos companheiros do estúdio. Vou começar com a parte de campo, que não está tão complicada assim. Quinto lugar, se o São Paulo vencer o Botafogo amanhã, nos últimos 7 jogos são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o São Paulo tende a terminar esta rodada entre os 4 primeiros colocados. Acontece que tem muito rival que tem jogo a menos, e aí só quando a tabela ficar com todo mundo com o mesmo número de jogos é que vai dar para saber qual a real posição do São Paulo na tabela de classificação. Mas o objetivo é terminar no G4. Problemas? Sim, Alisson. Soluções? Muitas. Estão voltando os laterais Igor Vinícius e Wellington e também o atacante Calério. O Calério já tinha treinado ontem com o grupo, treinou agora pela manhã novamente com o grupo e a tendência é que seja titular, esteja à disposição, não do Zubeldia, porque ele vai cumprir a sua 3ª suspensão em 22 jogos. Quem vai comandar o time é o Maxi Cubeiras, o seu assistente. O único, aliás, dos 3 que não está suspenso, porque o Carlos Gurezo também está suspenso. É um banco de reservas bem pilhado esse do São Paulo em relação às suspensões. O que está quente é mercado. Então vamos lá começar, que são vários assuntos.
O Marcos Antônio já está aqui, vai ser anunciado ainda hoje. O jogador vem por empréstimo do futebol da Itália, da Lazio, 1 ano de empréstimo. São Paulo depois tem algumas prioridades de compra, se ele cumprir metas, tudo mais. Esse já é reforço do São Paulo, já realizou exames médicos, está pela assinatura de contrato. Bem, outro jogador, Maurício Lemos. Ontem a Vitória Leite, nossa correspondente em Minas, trouxe a informação. Ele está muito próximo. O que está pegando, porque não deu certo. São Paulo quer 1 ano de empréstimo, o Galo quer só até o final do ano. Por quê? Porque se for 1 ano, quando terminar o empréstimo, ele já pode assinar um pré-contrato, já que o contrato atual dele vai só até o final de 2025. Resolvida esta questão, ele deve ser anunciado pelo São Paulo para substituir o Diego Costa. Está difícil. Thiago Mendes, São Paulo encaminhou a segunda proposta, está bem distante dos mais de 6 milhões de euros pedidos pelo Al Rayyan. Talvez o São Paulo parta para uma segunda opção no mercado para essa posição do Thiago Mendes. Rames Rodrigues, tudo encaminhado para rescisão contratual. Falta acertar se a dívida que existe será paga ou se o Rames vai abrir mão desta dívida que foi renegociada. O São Paulo quer que ele abra. O empresário dele quer receber. Então esse ponto ainda está sendo discutido pelas partes. O Rames não volta a jogar com a camisa do São Paulo. Um lateral esquerdo, Facundo Zabala do Olímpia, foi consultado, está voltando de lesão. Talvez seja difícil, mas enfim, o São Paulo foi atrás de informações desse jogador. E eu acabei de conversar com o São Paulo e com pessoas do Antony. Neste momento, torcedor, não sonhe com esta possibilidade, porque vai terminar em pesadelo. Seria muito, mas muito difícil, até pelas pretensões do Antony no Manchester ou no mercado europeu, dele retornar ao Brasil e defender o São Paulo nesta temporada. Enfim, vamos aguardar. Afinal de contas, um dia o Daniel Alves já foi muito difícil e o próprio Rames já foi muito difícil e as duas acabaram acontecendo. Com vocês. Amanhã, hein? O líder Botafogo visita o seu São Paulo, jogo importante no Morumbi, mas tem outras informações também rolando por lá. E quem está acompanhando amanhã do São Paulo é a Luísa Oliveira. Luísa, aquele boa tarde para você. Queremos saber tudo sobre essa história. Tchau para Rames Rodrigues. E agora, Luísa? Oi, Renata. Ótima tarde para você, pro Demilson, todo mundo com a gente no Jogo Aberto. Pois é, Rames Rodrigues é sempre notícia por aqui e tá indo embora mesmo. O jogador e o clube estão acertando uma rescisão amigável que interessa as duas partes, mas tem uma questão financeira aí a ser resolvida. A tendência é que ele abra mão dos salários dele até o fim do contrato, em junho de 2025, mas o São Paulo ainda deve ele luvas no valor de 11 milhões de reais que estão em atraso. Então é aquela coisa, né? Negociando, um tira daqui, põe dali, vão se acertando. Enquanto isso, os dois já olham para o futuro. O Rames vê as sondagens que vem recebendo, especulações do futebol espanhol e até do Grêmio do Brasil. E o São Paulo está ligado no mercado da bola. Enquanto o Rames está indo embora, alguns jogadores podem chegar. O tricolor está perto de anunciar Marcos Antônio, meio-campista da Lazio, de 24 anos, que chegaria para suprir a ausência do Alisson, que se machucou. Ele já está no Brasil, empréstimo de 1 ano. Outro jogador que pode chegar também é o zagueiro uruguaio Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. Ele perdeu espaço lá no Galo com o Milito, então as conversas avançaram. Também seria empréstimo de 1 ano. Tem um outro jogador que o São Paulo demonstrou o interesse, que é o volante Thiago Mendes. Inclusive, ele já atuou aqui no São Paulo, gostaria de vir. Mas o clube dele lá no Catar, o Al Rayyan, está fazendo um jogo duro danado. São Paulo fez uma proposta, 7 milhões de reais, mas estão pedindo 36 milhões de reais, então está ficando mais complicado. E aí o tricolor está vendo o que faz. Se espera o fim do ano para assinar um pré-contrato, e aí ele vem livre no meio do ano que vem. Ó, tivemos aqui um problema de sinal, mas agora já restabelecemos, voltamos para o estúdio. Dedê, estamos aqui falando sobre Rames, falando um pouquinho sobre São Paulo e Botafogo, já projetando, porque a gente fica ouvindo as informações. Exato. E já também trazemos considerações e comentários. Agora, quero falar mais dessa saída do Rames. Muita gente pensou o seguinte, olha, Copa América dele foi excelente, foi o craque da competição. Será que de repente tem uma porta aberta no São Paulo? Vamos ver se ele vai se reapresentar. Não aconteceu. Comemorou o aniversário na Colômbia e agora eles já estão negociando essa rescisão de contrato. A rescisão de contrato, pelo que eu li ontem, né, de ontem para hoje, se acontecer a rescisão, São Paulo vai poupar aí 12 milhões. Ele recebe mais ou menos isso, tem contrato até o meio do ano que vem, então assim, é um jogador
que passou pelo São Paulo, ainda é jogador de São Paulo, né? Não está confirmada a rescisão dele, mas fato é que com os 3 treinadores que ele trabalhou, não conseguiu dar certo. Dorival, Carpini e agora o Zubeldia, né? O Rubeldia, como diz Sgarbi, né, Loirão? Ele não conseguiu jogar, por algum motivo, intensidade, sequência ali nos treinamentos. Fato é que ele não conseguiu desempenhar o que ele desempenhou com a seleção colombiana. Pois é, a gente sabe que o Rames é um jogador super importante, não é? No contexto até do continente sul-americano, mas no São Paulo, honestamente, parece que faltou mais vontade do atleta, não é? Vamos rever então um pouquinho dessa passagem meteórica e sem brilho de Rames Rodrigues no São Paulo. A passagem de Rames Rodrigues pelo São Paulo chegou ao fim. O presidente Júlio Casares confirmou que o jogador e o clube estão discutindo a rescisão contratual. Essa rescisão que está sendo ajustada será boa, pode ter certeza, para o Rames e para o São Paulo Futebol Clube. E esperamos que ele seja feliz onde ele for e o São Paulo continue a sua vida comprometido que está e espera comprometimento dos atletas que vestem a nossa camisa. Após o jogo contra o Juventude, o técnico Luiz Zubeldia já havia dado a letra. A situação de Rames, creio que já está sendo resolvida. Então é uma pergunta que pode ser feita mais aos dirigentes do que a mim. Rames foi eleito o melhor jogador da Copa América no vice-campeonato da Colômbia. Mas o futebol demonstrado na seleção nunca desembarcou no Morumbi. Rames chegou com o status de popstar em julho do ano passado, mas a expectativa logo virou frustração. Foram 22 partidas, 2 gols e 4 assistências. Nesta temporada, apenas 8 jogos e 1 gol. A passagem ficou mais marcada por polêmicas e momentos de baixa. No ano passado, o meia perdeu um pênalti contra a LDU, que eliminou o São Paulo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Neste ano, na Supercopa contra o Palmeiras, pediu para não viajar com o grupo para Belo Horizonte, quando até os atletas lesionados estiveram presentes. Nas quartas de final do Paulistão, não se sentiu à vontade para bater o pênalti contra o Novo Horizontino. Nós abrimos a conversa, quem abre, eu abro, quem bate o segundo, quem bate o terceiro, e os atletas se manifestaram com o desejo de fazer e bater, e a gente respeitou. No momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro e confiante para bater. O momento instável no São Paulo quase gerou uma saída precoce. Sem muitas chances com o Thiago Carpini, Rames pediu para ir embora. A diretoria aceitou, mas o atleta voltou atrás e quis uma nova chance. Depois de Dorival Júnior e Carpini, veio Luiz Zubeldia. Mas saiu o técnico, entrou o técnico e o status de Rames no São Paulo continuou o mesmo. Passaram 3 técnicos, né? Nós tivemos o Dorival, nós tivemos o Carpini e o Zubeldia, e ele não correspondeu, não conseguiu jogar, etc. E o jogador, às vezes, tem essa perspectiva de que em outra praça ele pode jogar, ou em outro país, ou em outro time, ou em outra seleção, enfim. E isso cabe a uma análise. Aqui dentro, no São Paulo, vai jogar quem quer o São Paulo. Quem treina e espera a escalação treinando e trabalhando. Isso não significa que ele não quis, apenas ele tem um plano de vida diferente do que nós, como dirigentes, queremos de um atleta. Aos olhos da torcida, a contratação de Rames Rodrigues foi uma completa decepção. Mas o discurso da diretoria é um pouco diferente. Quando nós contratamos o Rames, não tenha dúvida que foi uma grande contratação. Não deu certo, não jogou, etc. Mas se ele foi hoje o melhor jogador da Copa América, é porque nós vimos bem. Quando o Rames veio para o São Paulo, não esqueçam que o São Paulo também deu um salto de patamar. O São Paulo também ganhou com a contratação dele. Se não deixou um legado esportivo muito grande, trouxe o São Paulo numa prateleira. Veio junto o Lucas. Quer dizer, um clube que repatria o Lucas e traz o Rames no mesmo momento, mostra ao mercado a sua força no mercado, a sua solidez. Fato é que, depois de 1 ano, Rames vai embora e não deixará saudades. Dedê, quero o seu comentário final sobre essa história. Não deixa saudades. Muita gente pensou, puxa, pode ser que agora ele se motive, mas acho que não tinha jeito não deu certo esse casamento São Paulo e Rames.
assim, Loirão, na humildade mesmo, infelizmente. Infelizmente, porque quando surgiu ali o comentário que o Rames viria para o São Paulo, aí se concretizou a negociação do Rames no São Paulo, houve uma empolgação muito grande, principalmente do torcedor São Paulino e do amante do futebol, porque é um jogador que tem muita qualidade técnica. Essa Copa América, assim, aos olhos do torcedor São Paulino, ficou um sentimento de falar, caramba, por que com a camisa do São Paulo ele não chegou nem perto, Loirão, do que ele fez com a seleção colombiana? Então, assim, eu entendo a diretoria, eu entendo o torcedor hoje ter uma certa revolta com o desempenho que ele teve lá. A gente brincou aqui, né, que eu falei, pô, os principais jogadores, pega um Rami Rodrigues, chama ele, dá uma dura, fala com ele isso, aquilo, porque não jogou igual aqui, jogou lá e tal. Mas assim, ele não voltou pro futebol, não voltou pro Brasil, ficou lá na Colômbia, rescisão do contrato aí tá em andamento e de uma hora para outra a gente deve receber essa notícia aí. Honestamente, a sensação que eu tenho é que competições de tiro curto, o Rames se entrega, se dedica e arrebenta. E quando ele tem um campeonato mais longo, como é um campeonato brasileiro, parece que ele não tem aquele ânimo, não tem aquela sequência, não entendo A isso. gente parou já há muito tempo, nós não temos o acesso nos treinamentos. Antigamente, né, enfim, todo mundo acompanhava o treinamento e às vezes até você mudava a tua opinião em relação ao desempenho do jogador. Mas o que a gente ouve é que ele não completava uma semana de treino. E aí vai jogar no final de semana? Pode ser que um dia, um jogo, 2 jogos, 3 jogos, o cara aguente. Mas não tem como ficar assim, até por causa do elenco, a coordenação do treinador, como administrar essa situação. E com 3 treinadores diferentes não deu certo, então alguma coisa errada tinha. Bom, você quer acrescentar algo de Marcos Antônio, Hernan? Algum detalhe sobre esse negócio? Ele já está no CT, né, para fazer exames médicos, assinar o contrato, né? É um jogador que estava, inclusive, estava no Brasil, só que ele chegou a São Paulo ontem à tarde. E já se apresentando no CT, já é um jogador que o São Paulo quer contar nos próximos dias. E claro, se adaptar ali, o Zubeldia já quer testá-lo no time para treinar, enfim, é um jogador que chega com uma opção de compra, né, e até vou abrir aqui, me passaram os valores, deixa eu pegar aqui rapidinho, eu sei que a gente está com o tempo curto aqui, mas, por exemplo, 4,2 milhões de euros é o valor da compra, né, da opção da compra quando o São Paulo adquiriu o jogador, e isso diluído num contrato de 3 anos, né, e aí tem ali algumas metas que são metas muito fáceis de serem adquiridas, né, atingidas. 50% dos jogos jogando pelo menos 45 minutos. Então essa meta vai ser atingida e aí a compra vai acontecer. Então o São Paulo já traz ele por empréstimo agora, mas com a intenção da compra desde o começo. Isso que você falou é importante. Deixa eu trazer... Isso é importante, porque o que eu li foi que o São Paulo ganhou a concorrência do Flamengo porque o São Paulo o São Paulo assumiu pagar 5 milhões de euros, enquanto o Flamengo pagava 4 milhões e 600. Então, esses valores estão errados. O valor para efetivar a compra é 4 milhões e 200. Ou são 5 milhões com 800 mil do empréstimo agora? O valor do empréstimo agora é exatamente esse. Exatamente esse. Então, bate sim. Só que assim, o valor da compra agora... 4,200. Perfeito. 4,200 mais os 800 do empréstimo. Por isso vai dar 5 milhões. É isso aí, perfeito. Deixa eu trazer mais um tema São Paulo para a tela, para a gente ouvir o Carlos Belmonte sobre o Rames Rodrigues, que está rescindindo com o Tricolor. Roda aí. E, assim, eu sempre me questiono isso, acho que talvez o São Paulo não tenha... na hora da negociação com o Rames, pensado no histórico do Rames em clubes e ter aquele pezinho atrás, mas será que vai jogar aqui? Teve esse questionamento? André, teve o pensamento, mas o Rames naquele momento, primeiro que assim, né, a gente não contrata jogadores aqui... Pensando em rescindir, né? E que não tenham o aval da comissão técnica, né? Então isso precisa ficar... não acontece ao contrário também, porque eu sempre digo, aprendi isso com o Juvenal Juvencio, né? Quem contrata é diretoria, porque o treinador amanhã vai embora, e se eu contratei só quem ele quer e eu não acredito,
o jogador fica aqui. Não faz sentido. Não, então é assim, aqui a gente faz o máximo possível, eu não contrato jogadores que o treinador quer e que nós não acreditemos. E também não contrato o jogador que o técnico não quer, porque ele não vai pôr para jogar. Então a gente busca sempre o entendimento, é assim que funciona, eu busco o entendimento, discutimos e entendemos. Então, quando a gente tomou a decisão, naquele momento praticamente simultânea, do Lucas e do Rames, isso estava conversado com a comissão técnica, com o Dorival, aprovado pela comissão técnica. Primeira coisa. Segunda coisa é que nós olhamos para aquele momento e achávamos que trazer 2 jogadores desse tamanho, Lucas e Rames, mudava o patamar da gente, num momento que era muito importante que a torcida se sentisse mais forte, que o elenco se sentisse mais forte e que nós fôssemos mais temidos nos momentos decisivos de Copa. E eu acho que isso se cumpriu mesmo sem o Rames estar em campo. Mas o Lucas estava. E foi decisivo no jogo contra o Corinthians, por exemplo, no Morumbi. Né? Ou seja, teve a sua importância. É claro que a gente tinha ideia do histórico e é claro que o treinador tinha. Mas uma coisa é um histórico no futebol europeu, outra coisa é entender, aqui talvez a gente consiga encaixá-lo no processo de jogo. Esse era o pensamento. Então, quando a gente conversou com o Dorival, e o Dorival com a comissão técnica dele e tal, nós tivemos do Dorival, não, vão nos ajudar. Depois, por que isso acabou não acontecendo, aí é uma questão técnica que envolve o treinador. Mas naquele momento tinha um aval. Então, a gente sabia dos riscos, como eram os riscos do Lucas. Né? O Lucas tinha riscos também. O Lucas tinha vindo numa fase ruim de contusões. Estava parado. Mas a gente sabia que também era uma aposta, mas o Lucas, claro, com tudo que ele tem de relação com a instituição. Né? A relação do Lucas com o São Paulo era gigantesca. Isso era um ganho a mais. Então nos facilitava mais, porque a gente sabia o quanto o Lucas queria estar aqui o tempo inteiro. Né? E isso para nós foi importante, eu acho que foi importante. Né? A chegada do Rames, junto com o Lucas, nos colocaram em outro patamar naquele momento. Tá aí, o Carlos Belmonte falando, o diretor de São Paulo, daqui a pouco vai completa a entrevista com o zonamista do André Hernan. Quer falar, PVC? Quem contrata é a diretoria. Entendeu? Ele aprendeu isso. Juvenal Juventus. Bom, a questão do Rames, Maria, ela é muito simples. Teve aquele pedido para ele passar o fim de semana e o fim de semana de comemorações do aniversário, comemorou o aniversário, postou foto nas redes sociais e tal, teria que estar hoje no CT da Barra Funda. E aí teve uma comunicação no final de semana, né, que queria se discutir uma rescisão de contrato. O São Paulo, bora? Opa, partiu, vamos embora. E agora está em curso essa discussão. É bom deixar claro que o Rames ainda não assinou a rescisão, mas ele não veste mais a camisa do São Paulo. Essa rescisão está sendo discutida principalmente pela questão da dívida. Tem uma dívida dos 10 milhões que são referentes às luvas, né, do Rames, e isso foi parcelado, está sendo pago de maneira parcelada, e o salário normal do jogador, que aí tá em dia, né? O São Paulo tem os salários em dia hoje, né? Então, assim, é uma questão de você pegar a dívida